Segundo nos fala o Livro dos Espíritos, o movimento do esquecimento e o envolvimento definitivo no processo reencarnatório depende de espírito para espírito. Espíritos menos adiantados, eles trazem consigo, já no início da formação do ovo, na união dos gametas masculino e feminino, e já se processa o esquecimento do passado e o restringimento do perispírito. Mas espíritos evoluídos no movimento reencarnatório, alguns deles, no seu campo de evolução, eles reencarnam, aliás, eles se ligam de forma definitiva à criança no momento exato do nascimento. Eles ficam trabalhando. Segundo afirmava o Chico, até momentos antes do nascimento, Emmanuel estava trabalhando. Então imaginemos Jesus de Nazaré ao escolher Maria, qual foi escolhida da constelação de Sírius, porque não tinha um espírito que comportasse a capacidade de formatar uma criança, de formar uma criança com um espírito de tal envergadura que Jesus de Nazaré. Evidentemente, ele não deve ter sofrido nenhum processo de restringimento no seu momento reencarnatório. Evidentemente, sabemos nós que Maria de Nazaré, virgem, no grego virgo, não é uma mulher que simplesmente traz consigo ímen na integridade vaginal. Mas virgo em grego quer dizer é todo aquele que não é capaz de pecar nem por pensamento. Aí estava então a definição clara que aquela mulher ela era incapaz de macular-se nem por pensamento. Daí ser o verdadeiro receptáculo e ele iniciar sua jornada em uma família. Ele poderia ter simplesmente vindo e aparecido e ninguém sabe de onde veio ou como veio. E simplesmente aparecer, materializar-se. Como acontece em muitos casos de materializações. Pois bem, quando inserido naquele lar, não só Maria sabia de que ele é o Messias, como também o seu pai, José. A priori, naquela discussão entre Jesus, o que se coloca no nascimento de Jesus, era se ele era ou não era o Messias, e não ela estava grávida pelo Espírito Santo, mas se ele o é, o Espírito Santo. Que os Espíritos nos relatam, numa pergunta de Kardec, qual o Espírito mais puro que pode nos servir de guia que já reencarnou na Terra? A menor resposta do Livro dos Espíritos, de guia e modelo para todos nós aqui na Terra. A menor resposta, Jesus. E José então tem um sonho, ele era sonambúlico, tinha mediunidade sonambúlica, não só nesse instante,
quando o anjo Gabriel conversa com ele e explica a mesma coisa que conversou com Maria de Nazaré, que havia conversado com sua prima Isabel, que havia de receber aquele que iria preparar o caminho do Senhor, João, conhecido como o Batista, pois que seu esposo, por se sentir um octogenário, e ela, Isabel, já no final da sexagenariedade, e ele não acredita que ela pudesse engravidar e duvidou do anjo Gabriel. E então ficou como rabino, sem falar até o dia do nascimento de João, o conhecido como o Batista. E observe que Jesus, ele adentrou-se nesse lar, cresceu como criança, permitiu-se ser cuidado na intimidade do lar, mostrando-nos a necessidade da harmonização da criança, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, por instrução dos espíritos mentores, que a criança e o jovem reclamam direção no bem, a campanha permanente da evangelização da criança e do jovem. E José fez o seu papel de pai, porque ele permitiu. Ele poderia, naquele instante, dizer, eu não vou a nenhuma sinagoga. E José levava à sinagoga. Ele dizia, eu não vou na sinagoga porque eu sou o Cristo. Mas veja que humildade, que simplicidade profunda. A gente muda de carro, nem olha para a cara do vizinho. Imagina se a gente soubesse que a gente é um Messias. Uma roupa nova, a gente olha para o outro meio assim cruzado. E ele ali, tranquilo, obediente, valorando a família. José o levava, pois, para a sinagoga, para ele ouvir a palavra de Deus. Ora ele ouvia, ora ele ia lá na frente, abria o pergaminho e falava das coisas de Deus. Como quem dissesse, ih, homem, cala tua boca, tu não sabe muito não. Deixa eu dar uma canjazinha aqui. E assim como diz nos evangelhos, e também obedecia a sua mãe. Ele estava para ser obedecido, mas foi dele a escolha em obedecer. Como ele mesmo diz, eis que minha condição é de ser servido, mas é de mim vos servir. E ali então vemos várias vezes, por exemplo, quando ele pegava as comidas de casa, um momento em que ele pegou todos os alimentos de casa e doou a alguns ladrões da circunvizinhança que estava passando pela casa dele e pediu algo para comer. Ele distribuiu tudo que era de comida que havia dentro de casa e estava conversando com os maiores facínoras da região. E a mãe, assustada, né? Porque era uma criança conversando com os facínoras da região. E aí ela, Yeshua, que é Jesus em aramaico, Yeshua, vem. Teu pai está te aguardando, o que estás a fazer aí? E a primeira vez ela ouviu ele dizer, eu cuido das coisas do meu pai. Mas teu pai está na carpintaria. Eu cuido das coisas do meu pai. Mas obedeceu. E Maria não entendia o porquê. Vindo de Jerusalém, da Páscoa, novamente perdem Jesus pelo caminho. Os homens sempre iam na frente, coisa que era 2000 anos atrás. Hoje em dia as mulheres vão na frente, os homens vão atrás, não é? Eles iam na frente, elas lá atrás, e Maria então denota a ausência de Jesus.
e manda chamar José. Aí vem José e todo mundo procura Jesus. Aí disseram, ele está na sinagoga. E aí, então, quando entram na sinagoga, as mulheres ficam sempre de fora, mas é 2000 anos atrás. Hoje em dia, elas estão muito impactadas, estão dentro. Os homens adentravam para estudar as leis de Deus e as mulheres não tinham que estudar, porque já traziam consigo. E aí, então, encontram Jesus com o pergaminho e discutindo a palavra de Deus. E Maria olha para ele assustada e faz, Yeshua! E ele diz, eu cuido das coisas do meu pai. Ela foi até a Isabel, sua prima. Jesus já grandinho, João Batista já grandinho. Ela disse, eu estou preocupada com Jesus. Porque Jesus faz certas coisas e eu digo a ele, Jesus, o que estás a fazer? E ele diz, eu cuido das coisas do meu pai. E eu digo, teu pai está na carpintaria. Ele vai, ajuda o pai na carpintaria. Mas ele diz, eu cuido das coisas do meu pai. Como se ele tivesse um outro pai. Olhe só para ele. Aí estava Jesus sobre uma pequena colina, junto com João o Batista, e Jesus com a mão no ombro de João Batista e apontando para o horizonte. E Isabel faz então a seguinte leitura. É um general dando a ordem ao seu oficial para preparar o seu caminho. Era uma leitura profunda. Aí observamos por que eu trazer esse relato do nascimento de Jesus na família e mostrar que dentro dessa própria família, Jesus colocava para a sua família que havia uma outra família. Eu cuido das coisas do meu pai. Pastorino, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fez um estudo profundo dos evangelhos de Jesus. Ele estudou desde a língua cópica, aramaica, hebraica, grega. Impressionante o trabalho dele. A esposa dele, há pouco tempo atrás, doou à Federação Espírita Brasileira e será editado daqui a algum tempo. Os evangelhos, tradução de Pastorino. Eu tenho a cópia deles. É maravilhado, fiquei maravilhado. Aí dá para compreender uma série de coisas. Pastorino, então, ele fala que na posteridade as pessoas confundiram muito essa questão da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo e o Filho e o Pai é a mesma coisa. Fica meio confuso. Porque um dos atributos de Deus é a questão da indivisibilidade. O panteísmo. Se tem vários deuses, o Deus só é Deus quando ele é completo na soma dos deuses. Então ele não é único. Já perde o seu atributo. Bom, Pastorino, ele diz que quando Jesus se refere a Deus, ele está falando do o amor. Quando ele se refere a Deus como Pai, é aquele que ama. E Cristo é aquele que manifesta o amor. O verbo que se fez carne. É o amor manifesto. Aí as pessoas chegam na pequena multidão e aí perguntam a Jesus, dizem a Jesus, lá fora está tua mãe e teus irmãos e querem falar contigo. E aí ele questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Peraí, ele nasceu na família, ele respeitou a hierarquia familiar. Ele obedecia a Maria, obedecia a José. Ele obedeceu a todo um processo de evolução. Ele só se utilizou dos 3 últimos anos de sua vida para viver o seu messianato. Porque agora ele nega.
Mas, naquela época, primos eram considerados irmãos. Feito hoje. Tem irmão que é o maior desconhecido do outro irmão dentro de casa. Eu estava fazendo uma terapia em grupo, família, e uma vez eu perguntei a um que é bem calado, disse, quem menos você conversou até hoje na sua vida? Ele disse, com meu irmão. Nós nos conhecemos, não conhecemos os filhos, porque a gente só conhece o outro quando o outro se permite. Se você não permite, jamais eu vou lhe conhecer. Jamais nem você vai se conhecer se você não se permitir. Tem gente que só olha as coisinhas boazinhas que estão nele. E tem gente que só olha as coisas ruins que estão nela. Otimismo demais ou pessimismo demais. Não observa a equanimidade de observar-se, como nos ensina os Espíritos na resposta 919A do Livro dos Espíritos. O que é necessário para que possamos adquirir com mais assertividade, clareza, segurança no processo de evolução. São minhas palavras, traduzindo o questionamento de Allan Kardec. Mas a resposta é muito simples. Lipsi verbi, um dos vossos filósofos já se utilizou do axioma conhece-te a ti mesmo. E que no portal de Delfos não era só isso que estava escrito. E não foi só isso que Sócrates detectou. Foi só isso que as pessoas simplesmente colocaram. Porque estava lá no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo, pois só assim conhecerás a Deus e a todo o cosmos. Todo o cosmos. Deus é onipresente. Se eu conheço a Deus, eu vou conhecer a tudo que existe, porque Ele está onipresente. E tudo que existe me retrata a quem? A Deus. Conhece-se o autor pelas suas obras. Perfeito. Perfeito. Aí a gente vai chegando a compreender um pouco Jesus de Nazaré. Como é que ele poderia, nesse momento, negar aos irmãos e a mãe? A mãe. Quem teve ligação maior com ele, ela viúva, ele ficou com ela até os 30 anos de idade. Um coroinha, né? Quase coroa. E obediente a ela, viu? Porque quando ela foi para o casamento em Canaã, Maria diz assim, Jesus, vamos comigo a uma boda. Se a gente chamar o filho para ir para um casamento, a gente vai dizer, mas que mico, eu vou para casamento coisa nenhuma. Oxe, é muito chato. Não vai. E lá vai um barbudão de 30 anos de idade acompanhando a mãe para ir para o casamento. Que coisa linda. Hoje seria babaquice, né? E ali ele vai e acompanha a mãe. Tanto que ela pede para ele dar um jeito, porque havia acabado o vinho. Ele diz, não chegou ainda a minha hora. Mas ele estava ali com ela até aquele exato instante. Andava já reconhecendo o campo de trabalho, já estava caminhando ali, acolá, já tinha sido batizado, já estava preparando o caminho, já havia conhecido Simão Pedro, Tiago, João, o discípulo mais jovem dele, recém-saído da adolescência, porque eles presenciaram todo o milagre da transformação da água em vinho. Então, o que isso quer dizer? Me desculpe, mas desde terça-feira eu estou falando, aí a voz chega uma hora aqui. Mas dá. E aí, então, a gente vai buscar o complemento dessa frase. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele explica. A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu
pai. Opa! Aí ficou confuso. Mas não é só aí que ele diz. Pois aquele que não fizer a vontade do meu pai não é digno de seguir-me. Aí ele fala, a família, que nós todos somos filhos do mesmo pai, do mesmo Deus, mas ele aí coloca uma outra família. Que família é essa? A do Christos. Deus, o amor. O pai é aquele que ama e o filho é aquele que manifesta o amor do pai. E qual é a vontade do pai? Que todos nós manifestemos o amor dele. Ele estava na condição de Cristos, nos convidando a ser Cristos. Eis o que eu faço, vocês poderão fazer até muito mais. Brilhe a vossa luz, eu sou a luz do mundo, brilhe a vossa luz. É um convite perfeito. Está clássico, está tácito. Jesus nos convida a uma revolução, a um novo paradigma, a uma quebra profunda de paradigma. Considerada doutrina estranha, nós vamos encontrar Jesus dizendo de novo, aquele que não deixar sua pai e sua mãe para seguir-me não é digno de mim. Mas como pode uma pessoa que a vida inteira foi tão fidedigno, tão dedicado à família, ele vai dizer isso? Mas observe, o pai e a mãe daquela geração eram as gerações do quê? Que acreditavam em quê? Olho por olho, dente por dente. Então aquele que não deixar esse paradigma dos teus pais para seguir esse novo paradigma, não é digno de mim. E a gente vê que isso não acontece só lá atrás. A gente às vezes faz questão de manter até os equívocos dos nossos pais. Uma vez eu conversando com um grupo familiar, eu achava que eu ia até ser amigo, mas eu dei uma meia volta e saí de perto. Porque diz assim, ó, essa daqui é meu pai todinha. Orgulhosa, é ruim de nascença. Ela disse, isso mesmo. Mexeu comigo, mexeu com Satanás. Eu digo, vou por aqui. Ela fazia questão, era uma honra para ela trazer aquilo do pai. Ah, Silvio, com alegria. Ah, eu não faço mal a ninguém. Olha, mas pegou no meu calo. Aí uma outra irmã completa. Dá um boi para não abrir, para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Eu digo, vote por aqui. Porque a gente muitas vezes entra numa fria já sabendo que é fria. Aí observe, a gente não obedece aos velhos ditames familiares. O pai esperto ensina esperteza ao filho. O pai mentiroso ensina mentira ao filho. O pai trabalhador ensina o sacrifício ao filho. Eu estava no mercado, ali em Casa Amarela, e estava numa fila para comprar carne. E tinha um rapaz conversando com a senhora e ele dizia assim, meu filho disse, eu não quero isso não, eu quero presunto. 3 anos de idade. Aí eu sentei para ele, eu disse, olha, tu tem televisão em casa, tu tem uma bicicleta, tu tem carne hoje para comer, tu tem pão, tu tem aqui esse fiambre, nem mortadela é mais baratinho, da latinha, ele dizendo, tu tem café, tu tem leite, tu tem pão. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso.
E ele disse, meu filho hoje tem 14 anos de idade. Nunca mais ele disse, eu quero isso ao invés disso. São movimentos de natureza. E nós temos o livre-arbítrio. Como São Paulo nos chama a atenção. Paulo de Tarso, ele diz, ver de tudo, reter o que convém. Posso sim fazer como meu pai e minha mãe fizeram, mas dentro da minha característica de personalidade. Nós temos as nossas cores, nós temos a nossa beleza. Não fomos criados para sermos fotocópias. Cada um tem em si a sua capacidade intrínseca. Uma pobre criança que colhia batata, próxima à França, em um vilarejo que hoje nem o nome se conhece direito, porque deram a esse vilarejo 3 nomes. O que é que se espera de uma criança no interior de um país aos fundos da grande França? Essa mulher cresce e ela consegue ainda colher, mas não para si, mas para o outro. Como ela colhia, não colhia para si, ela colhia para os senhores da terra. E ela passou a colher para o Senhor do mundo. Madre Teresa de Calcutá. Uma pobre criança do interior da Bahia. Trabalhava em chiqueiro de porcos. Depois foi trabalhar numa padaria. Depois encontramos essa pobre criança varrendo, limpando escolas. E num dado instante ela estava nas ruas de Salvador, pegando todos os mendigos e levando para uma casa desabitada. E lá cuidando dos velhinhos, dos desvalidos. É posto para fora pela prefeitura. Não pode, essa casa está abandonada, mas não pode. Mas essas criaturas não têm onde morar, mas não pode. Como não pode? São filhos de Deus. Não. Mas não é sua. Mas as crianças, essas minhas crianças são de Deus. Foi para debaixo do viaduto. Não pode, porque é público. Mas eles são público. É povo. Eu acho tão engraçado, quando assim, eu gosto daquela pessoa porque é popular, é do povo. E ela não é povo, não é? É polvo. Mas são coisas absurdas, né? Humanizar o atendimento médico. E ele atende o quê, hein? Humanizar o que é humano. São forçações de barra. Mas tudo bem. Aí ela se desespera, chega para a madre superiora e diz, eu não sei onde botar os velhinhos. Aí disse, volta para aqui, menina, não posso. E o que é que você vai fazer? Me empreste o chiqueiro, o galinheiro. Mas daquele galinheiro, se é, eu arrumo. E ela arrumou o galinheiro, gente. Ela levou uns tapetinhos, ela colocou cama, colocou fogão, ela colocou uma série de coisas, botou plantas, flores. E ali estavam todos os velhinhos dela. Chamou o madre superior, ela disse, meu Deus, você fez milagre. É tão lindo o lugar. Ela disse, é. E se a galinha do convento, você botou aonde? Se eles estão adorando a canja. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Abade Pierre, um aleijado, sul de França. A mãe desconhecida. O pai um ébrio. Ele tornou-se um franciscano, o fundador do Trapeiro de Emaús.
para viver a vida de Francisco, não naquelas igrejas, porque as igrejas franciscanas são as mais ricas do mundo. Mas viver como viveu Francisco, numa simplicidade plena. Cheguei um dia a vê-lo, a conhecê-lo nas ruas de Paris. Eles e seus fráter, pegando drogados, ébrios, perdidos, desesperados. Levando com amor, com carinho e afeto a seus abrigos, onde banhavam, alimentavam, cuidavam, contavam histórias. Eu vi um francês alucinando e dizer, mamãe. E um frata dizer, sim, sou eu, meu filho. Canta aquela canção de Ninar, se eu estou esquecida, lembra-me um pedaço. Como é que ele ia adivinhar? E ele, quando começou a cantar, o frater, o irmão franciscano, colocou o rapaz no colo, cantou e ele adormeceu. Albert Durand foi para Paris com um amigo, pobre, sem um tostão, com a proposta o quê? Um trabalharia um dia e o outro estudaria pintura. Depois o outro trabalharia e o outro ia fazer suas aulas de pintura. Chegou um momento em que o amigo de Albert, ele disse, a gente não vai conseguir aprender, nem eu estou aprendendo, nem você está aprendendo. E o que é que você sugere? Eu trabalho e você se forma. Quando vender suas obras, você paga o meu estudo. E Albert foi estudar e ele a trabalhar. E um dia estava o amigo de Albert no quarto, de mãos postas, a dizer, meu Deus, perdi a sensibilidade da mão, porque era um emprego duro, hercúleo. Dai toda a minha sensibilidade, toda a minha felicidade ao meu amigo. E que ele possa expressar a beleza com presteza para traduzir a tua grandeza, ó Senhor. E Albert imortalizou com uma das obras mais valorosas hoje no mundo, Mãos Postas. Porque essas criaturas conseguem traduzir. Porque essas criaturas conseguem ser Cristos. Aquele que manifesta o amor do Pai. Aquele que ama. De Deus, que é o amor. Deus é amor. Daí na expressão dos Espíritos. Ele não antropomorfiza Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que coisas são essas? Vida. E o que é vida? É amor. Nós é que nos afastando do amor, passamos a viver solitários. Nessa solidão, nós vivemos um processo íntimo de complicação. Aí vem os retardos. Aí vem as mesquinhezes, as comparações. O desejo individualista. Aí vem o egoísmo, o pai de todos os vícios. O orgulho, a vaidade, a soberba, a presunção. O ciúme, a inveja. Qual é a primeira responsabilidade que nós temos quando reencarnamos? Em nos melhorar. Temos responsabilidade com os outros. Mas tudo está interconectado com a nossa melhora.
Se é um filho difícil, é porque na vida passada nós nos desentendemos e assumimos a responsabilidade de nos reformarmos, ou reformularmos, transcendermos. Se temos uma esposa ou um esposo difícil, é porque ontem nós soubemos, pois devidamente respeitar, amar, se solidarizar-se, ou seja, o que for que esteja a diminuir ou somar-se, mas que agora a grande oportunidade é reconciliar-se. Mas essa reconciliação nunca está exposta. Nós colocamos sempre no outro a responsabilidade, e não em nós. O outro é sempre responsável. Como o pobre do Satanás, diabo, Lúcifer, até hoje leva a culpa de muita coisa, tadinho. Eu acho que ele já não aguenta mais. Gente, me deixa em paz. Eu nunca vi estar tão em moda tanto Satanás no mundo. Lúcifer. O que quer dizer Lúcifer? É aquele que é guardião da luz. Olha só. Ah, mas foi um anjo, foi caído. Não há retroação na evolução do espírito. Não tem queda, não tem como cair. Ah, eu recaí. Caiu não, minha filha. Você achava que estava ali, mas não estava, estava aqui. O eu ideal, o eu real. Esse eu real, tudo principia e termina em nós. Reencarnamos com a programação nossa. É nossa responsabilidade, como nos concito codificador da doutrina espírita, o senhor Allan Kardec, em pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Arrivaio. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Essa é a proposta crística. E Jesus afirma isso. Eu e o meu Pai até hoje trabalhamos. Até hoje trabalhamos. É esse trabalho, a reencarnação. É como a gente diz aos nossos filhos quando criança. O seu trabalho é os estudos. E o profissional que não estuda está atolado. Ao falar em estudo, a nossa responsabilidade em assumirmos essa autonomia. Nós somos construtores da nossa própria vida. E de repente a gente não está repaginando. A gente vive como se estivesse vivendo há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não temos a mesma força, não temos os mesmos ideais, eles estão volitando e a gente não está assumindo algo de novo e bom nas nossas existências. Há pouco tempo atrás, meu filho me deu um chama para cá que eu fiquei maravilhado. Eu reclamei dele alguma coisa, ele fez, qual é, pai, qual é? Aí eu botei a mão na cabeça e disse, qual é? Sentei, fiquei, qual é? Fui pro terraço, fiquei. Aí, o senhor tá triste? Eu disse, não, tô não. Mas tá com cara triste. Eu disse, tô mergulhado. Fui eu, não foi? Foi. Desculpa, disse, não, o seu colé foi ótimo para mim. E eu vi que eu estava lidando com ele como se ele tivesse ainda 15, 16 anos, ele vai completar 19. Eu digo, alô, Silvio, acorda para Jesus. Ei, certa responsabilidade não é mais tua. Chamei a ele. Alô, eu tenho que repaginar. É tu agora, nem juridicamente eu posso responder por você. Antes dos 18 era eu que respondia agora, mas não, amor, é tu. Ele fez tudo. Ele fez, tem direito a desmame? Eu digo, não. Eu não tive, você foi na tora, qual é? Eu digo, qual é? E eu estou nela. Repaginar. Hoje melhor que ontem. Se eu não assumir aquilo que está acontecendo de melhor em mim, eu vou buscar. Eu vou saber que não está acontecendo. É essa a vontade do Pai. Que o lobo e o cordeiro passem juntos. Não tirar do lobo a sua identidade.
Mas fazer do lobo pacífico não é fazer do lobo um cordeiro. E nem um cordeiro de lobo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. A gente que faz assim separidade. O que é ruim? O que é maldade? O que é errar? Existem maldades cruéis, a nível de psicopatias, sociopatias, sexopatias. Mas uma pessoa de sã consciência, sem a intenção de maldar, de ferir, como é que ela pode então podemos dizer que foi maldade? Tanto que a gente diz, não tive a intenção. Que eu estou pensando em muita coisa, eu estou vendo o tempo, eu tenho que cuidar para poder fechar. Às vezes a gente quer fazer um bem, a gente é revertido. Às vezes você faz um mal e é um bem maravilhoso. Uma senhora uma vez me fez um mal tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que me fez eu sair de um emprego. E se eu estivesse lá, eu estava lá até hoje. E eu saindo de lá, eu disse, ou eu vou me integrar completamente no consultório, ou aquilo ali vai ficar minha bengala. Aí como não tinha bengala, eu integrava inteiramente. Eu e o consultório somos uno. Era uma paciente por semana, mas eu estava lá todo dia. Com o livro na mão. Silvio, quer cartão? Eu digo, não. Por quê? Meu paciente vai ser meu cartão. Até hoje eu não tive cartão. Nem tenho. É isso que ele nos espera. Você vai botar um cartão, eu sou filho de Deus. Eu estou com Jesus. Ele está usando o cartão, sim. Está usando o cartão, sim. Só porque tem um cartão dele já está salvo, não é verdade? E tem muitos espíritos aqui assim. André Luiz encontra uma senhora nos umbrais. Tenho medo de umbral não, viu, minha gente? Umbral é bonzinho. Não muda nada do que você está vivendo aqui. Mas já é uma vida íntima, não é a coletiva não, viu? A coletiva é outra história. O umbral não é um espaço geográfico, é um estado de consciência. Então, se você dissesse, meu Deus, minha vida é tão inferno, se cuide. Quando chegar lá, vai encontrar um inferno. Por quê? Está a sua consciência. Eu estou tão em paz. Mantenha pelo amor de Deus. E expanda. E aí ele tá fazendo um trabalho lá e uma senhora fala assim, me socorra! Eu fui muito amiga de Bezerra de Menezes, mas olha... é muito fácil, né? É a única doutrina e religião no mundo que não tem Jesus como Salvador. E nós sabemos que nós é que nos salvamos. São as nossas nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a minha vontade. Está claro, está tácito. Aí a gente observa quem é minha mãe, quem são meus irmãos, toda a humanidade. As maiores desgraças e maiores guerras acontecidas foram fraticidas. Até mesmo as religiosas. Os católicos, os ortodoxos, os judeus, os muçulmanos eram era tudo da mesma 7 tribos. Eram das 7 tribos de Israel. Dá para ir? Tudo irmão. Tudo descendente de quem? Davi e Salomão. Tudo da mesma família. Família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Às vezes, temos amigos, conhecidos, até desconhecidos, que são mais irmãos da gente que muitos irmãos. E às vezes tem irmãos que
Aí justifica, aí a gente compreende quando os Espíritos dizem: nós não só temos a família que merecemos, mas temos a família que precisamos. Se tiver um irmãozinho, daqueles bem, uma irmãzinha, um paizinho, você olha para ele assim: eu estou precisando é disso, estou precisando é disso. Repagine. Repagine, porque ele não está repaginando, você não vai passar de... Melhore-se sempre. Claro, como é que eu vou viver o que eu vivi na semana passada? Dá licença. Aí a gente fica atrelado ao tempo. Mas somos atemporais. Aí tem gente que diz assim: eu não tenho mais tempo, a minha idade não permite. Já morreu mesmo. Isso é morte. A morte é quando você não encontra mais conexão com a esperança. Porque a esperança alimenta a vida. Joana de Ângeles. E para a esperança, o que é a idade? Vamos lá, vamos fazer uma análise da idade. A Terra girando a 800.000 quilômetros por hora em torno de si mesmo. Um dia. Tá. A Terra girando em torno do Sol a 800 milhões de quilômetros por hora. Um ano. Isso vai definir a minha idade, vai? Um movimento físico vai definir aquilo que eu sou. O que eu tenho, a minha capacidade, a minha força. Eu fico mais com um ditado nordestino, lá do sertão. Panela véia é que faz comida boa. E veja o que é que estou fazendo. Descartando os idosos. A gente não pode mais nem dizer velho, porque velho é descarte. Toda vez que eu ouço uma música, eu me lembro do meu velhinho. É um bom tipo, meu velho. Vai cantar isso para uma mãe ou uma avó hoje? É um bom tipo, meu velho. Velho é não, esse não sabe de velho é tu. Dá licença, que coisa linda. Elvis, imagine chegar aos 80 neste mundo é ser vitorioso. Aos 90 é herói. Aos 100 é quase um deus. Porque é bronca. Que a maioria vai de infarto, vai de derrame, vai de câncer. Porque não aguenta, as células ficam enlouquecidas. É bronca. Aí vai o cabo e diz: não, você é velho demais para estar no emprego. Mas pode. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Qual é o meu ideal de família? Qual é o ideal de família do Pai? É aqueles que fazem a sua vontade. Qual é a vontade do Pai? Nós reencarnamos. A reencarnação é atestada no Evangelho em diversos movimentos. E tinha muito mais. Foram retirados nos concílios. E o primeiro de Nicéia foi responsável por isso. Até a esposa de Constantino está lá nos registros da Biblioteca de Roma. Ela disse: eu não acredito que eu possa vir como escrava. Tira desse papel. Olha. Emanuel, como Públio Lentulus Lentúlios, filho de Públio Lentulus Severus, renasce como quem? Um escravo. Teve algumas outras encarnações por aí, depois nós conhecemos aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. E agora está reencarnado no estado de São Paulo. Eu quero ver ele agora, diz que vai ser um professor. Isso é que é expiação, né, professor? Deus do céu. É muita coragem. Mas é isso que nos falta. Mas a coragem para quê? Enfrentar que monstro? Nenhum monstro. É o homem velho. E assumir o novo. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Mas observe. Já passamos de 7 bilhões e 685, para arredondando, estamos a quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E observe, ainda é considerada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde a solidão.
Uma das causas principais do suicídio é porque não tinha quem o ouvisse. Ou ouviu e não deu credibilidade. Ouvi do doutor Sérgio Felipe, que no seu doutorado, ele teve a audácia de, no doutorado, provar que a glândula pineal é responsável pela mediunidade. E ele disse que vários colegas dele, na turma de medicina, se suicidavam. Cada ano era 1, 2, 3 no máximo. E a turma já ficava olhando assim, quem é que vai ser dessa turma que vai se suicidar? E era batata. E ele disse, nós criamos um jornal, mas era um jornal livre-arbítrio, o que você escrevesse era editado. Para poderem sentir as poesias ou as crônicas e sentir o nível de comprometimento das pessoas. E aí ele juntava-se com um grupo e ia lá conversar com os colegas. E começou a fazer reunião doutrinária no diretório acadêmico. Só tinha ele e mais 2 amigos. O pessoal passava na porta, tucutuc, 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 chamando de tambozeiro de macumba. Agora, há poucos minutos atrás, estava mostrando a Rosane, eu assinei um abaixo-assinado da Organização Mundial de Saúde para poder exigir do governo dos Estados Unidos um melhor tratamento com os médicos, para com os médicos, porque eles são agora instrumentos de hospitais, sem identidade, número só. Só no ano passado, registrado oficialmente, 400 médicos se suicidaram nos Estados Unidos. Médicos. Obras póstumas. No finalzinho de Obras Póstumas, nós vemos o Espírito dizer a Allan Kardec que o que nos iria fazer identificar que estaríamos em pleno movimento profundo da transição planetária é quando os suicídios se tornar-se-iam incontáveis. Está sendo. E a loucura não se conseguiria contabilizar. Daí observamos, refletimos, porque Joana de Ângeles, que está prestes a reencarnar, as suas últimas obras, suas 14 obras, sobre psicologia. E eu perguntava por que ela pegar tantas obras e só psicologia. Está ali, obras póstumas. Não é um trabalho aleatório, é um planejamento profundo dos espíritos. A cada tempo o seu movimento para nos auxiliar, para que venhamos a casa argamassar, para na tempestade podermos assim fazermos-nos acolher e não nos perder nos vendavais da vida. São eles, pois, que no momento da brisa faz com que as abelhas, as borboletas, os pássaros possam, pois, polinizar. E assim a terra podermos encontrar a oportunidade de poder arar. São eles que fazem que durante os sonhos e sonos, muitos daqueles criaturas que dedicam sua vida ao estudo e a um desejo profundo de melhorar o outro para se sentir melhorar, acordam com seus eurecas. E aí advêm os primeiros movimentos da vacinação da poliomielite, havia os primeiros movimentos dos estudos profundos, em que esses cientistas considerados loucos abandonam família, abandonam sua própria vida, prazeres, dizem muitos, a dedicar-se a laboratórios, a passar meses no Ártico, Antártico, nos mares, nas cavernas, além da nossa atmosfera, para darmos condições para que esse corpo possa assim encontrar e ser instrumento da paz dele.
Como não diz Francisco de Assis. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Sim. Nós temos a capacidade de gerar. Somos todos mães. Gerar solidariedade, gerar o amor, gerar compreensão, gerar compaixão, gerar perdão, gerar esperança, gerar alegria, gerar felicidade. Irmãos, aquele que nos estender a mão, que possa estar adoecido na sofreguidão, não importa a caridade que se faça, material ou moral, mas nela está assim o grande fanal. Nós podermos gerar e ser mães e acolher os irmãos como seus próprios filhos. Aquele que faz a bondade do meu Pai. O Pai, aquele que ama. Deus, o amor. Christos é o que Ele nos convida a ser. O Verbo que se fez carne. Nós manifestarmos o amor de Deus. Que convite mais lindo. E aí não haverá mais dor ou sofreguidão. Regozijai-vos, diz Ele, a todos aqueles que atendem o clamor do meu Pai, porque vocês receberão em múltiplos, 1 em 10, 10 em 100, 100 em 1000. Somos maternidade, somos irmandade, além daquela que ninguém pode dizer que não é, sermos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus e irmãos, mas esse irmão é uma escolha, é uma decisão. Nós somos as nossas escolhas. Escolhemos Jesus. Manifestemos na manifestação dele o amor de Deus. E assim, com certeza absoluta, hoje seremos, amanhã seremos melhor que hoje. Porque hoje nós estamos sendo melhores que ontem. Que Deus nos abençoe e nos faça muito feliz.